Vivemos uma Copa do Mundo histórica, a maior de todas elas, com maior número de seleções e disputada pela primeira vez em 3 países, no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Para falar de Copa do Mundo, eu convoquei o craque do jornalismo esportivo gaúcho, o jornalista e radialista José Alberto Andrade. O Zé Alberto, como todo mundo chama ele, os ouvintes e os colegas de profissão, o Zé Alberto não foi convocado pela RBS para estar em loco na Copa do Mundo, mas eu trouxe ele aqui no Poder RS para falar desse e de outros assuntos. Ele também vai contar um pouco da história dele, de 40 anos na Rádio Gaúcha, ele que cobriu 6 Copas do Mundo em loco, no país sede, participa agora da sua 11ª cobertura de Copa do Mundo. É uma autoridade no maior torneio de futebol do planeta. Roda a vinheta e já voltamos com o Zé Alberto aqui no Poder RS. O Poder RS tem o apoio de CICEPOT RS, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em geral no estado do Rio Grande do Sul. Juntos, somos mais fortes. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumante Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. Saiba mais em abbd.org.br. A Cidade da Advocacia 2026, o maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil, já tem data confirmada. Entre 4 e 8 de agosto serão 5 dias de atualização, debates, networking e capacitação, com programação para toda a classe. Não perca esse evento gratuito no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, com acesso a conteúdos relevantes e oportunidades para impulsionar sua carreira. Siga as novidades pelas redes da OAB-RS e garanta sua inscrição em cidadedadvocacia.com.br. Em clima de Copa do Mundo, a gente não está de amarelo, de verde e amarelo aqui, mas poderíamos estar. Antes de começar esse papo com José Alberto Andrade, e que todo mundo na imprensa gaúcha, os amigos e os ouvintes também chamam de Zé, o Zé Alberto, ele até chegou de casaco aqui, verde e amarelo, e ele que quis tirar, tá? Para não ficar tão datado essa conversa, essa entrevista, que é um bate-papo e é uma homenagem. Vocês sabem que quando eu trago aqui no Poder RS, alguém é para contar a história, é muito menos factual e muito mais de contar a história do passado, chegando um pouquinho no presente e do futuro. Zé Alberto, bem-vindo ao Poder RS. Meu parente. Prazer é todo meu, assim que eu trato o Orestes Sênior. O Orestes pai, né? É verdade, chama ele meu parente. E aí, parente? Ele também. E aí, parente? Nós não sabemos qual é o grau do parentesco, mas muito me honra. Pelo menos a coincidência de sobrenome. Orestes. Todos os Andrades são parentes. Esperamos viu? que e sim. Tem essa... Eu já investiguei um pouco a árvore genealógica e tal. Os Andrades vieram de Portugal, né, para cá. A gente tem essa origem portuguesa e chegaram pelo Rio de Janeiro. Parece que até desembarcaram lá no Nordeste, mas depois vieram e desembarcaram no Rio de Janeiro. E lá na árvore genealógica dos nossos Andrades das Missões, aparece até a Carmen Miranda, Zé Alberto. Mas então vou me aproximar para as missões. É uma vantagem, né? Eu sou dos Andrade da Serra. Sabe que lá em São Francisco, tem... meu pai dizia, lá tem 4 famílias de Andrade, ou pelo menos um representante de 4 famílias diferentes que não são parentes. Quer dizer, pelo menos daquilo que foi feito de uma genealogia recente, ou próxima, assim. Não tem um parentesco tão próximo. E o Andrade é diferente do Andrada. Esse é que é o detalhe. Porque tem o Andrada e tem o Andrades. Andrades também. É verdade. E aí a gente fica na mão, por exemplo, dos homens do cartório. Ou do cartório, ou da imigração, da chegada. E aí que se perdem alguns parentescos, ou se ganham alguns que, na verdade, não existiam.
Tu nunca investigou isso, que gosta de história? Não, dos Andrade não pelo seguinte, a primeira coisa que me diz na minha é o seguinte, meu pai tinha 14 irmãos. Nossa. Então, quer dizer, tu imagina o que vai ser. Essa árvore genealógica ela já nasce cheia de ramo. Então, e a gente nunca fez. Eu acho que talvez até porque os pessoal de árvore genealógica, eles fazem mais, por exemplo, quando os italianos têm... Italiano, todo mundo. Eu tenho uma ascendência italiana, que essa aí a família já ofereceu até a árvore, porque é para... Pela cidadania. Obtenção da cidadania. Mas os portugueses não, os Andrade... Eu tinha uma tia que era mais interessada nisso. Até uma época ela conseguiu descobrir que a família tinha uma herança para receber, mas nunca saiu a herança. Olha só, pessoal, só para deixar claro, porque a gente, claro, que vai falar um pouco de Copa do Mundo e do presente agora, dessa Copa de 2026, histórica já, hein, Zé Alberto? Né? A Copa da internet, no nosso ponto de vista da comunicação, mas a Copa dos grandes craques. Então a gente está gravando o Poder RS na quarta-feira, dia do jogo Brasil e Escócia. Então que fique bem claro isso. Daqui a pouco nós vamos falar do Neymar, a gente não sabe se o Neymar vai entrar, provavelmente sim, e o que ninguém sabe é se ele vai jogar em alto nível ainda, se ele vai conseguir jogar. Mas esse assunto para daqui a pouco. Eu quero começar do início, Zé Alberto. Então assim, o que teus pais faziam? Quantos irmãos tu tem? Tu, pelo que eu vi aqui no teu histórico, tu nasceu em Porto Alegre, mas é muito ligado à Serra Gaúcha, Isso. a São Chico. Então conta um pouco a história do Zé Alberto. Eu nasci em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre em 65, tenho, portanto, 61 anos. E eu digo que a minha vida é meio feita às margens do Arroio de Dilúvio, porque eu morava na João Pessoa, esquina Princesa Isabel. E nasci no Ernesto Dornelles, no hospital, na beira do dilúvio. Aí depois eu fiz faculdade na Fabico, na Faculdade de Comunicação da URGS. Que é logo ali na frente. Que é logo ali atrás do Planetário, na beira do dilúvio. E depois fui trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, trabalhei na Rádio Gaúcha e estou até lá, estou há 40 anos lá, que é na margem do dilúvio. Então, quer dizer, a minha vida ela é... E começou como estagiário na Gaúcha. Né? Na verdade, não tinha figura do estagiário. Eu comecei como freelancer na produção, como rádio escuta. Mas numa vaga de freelancer, depois produtor freelancer, e aí depois sim, efetivado. Não tinha programa de estágio na época que eu entrei, e isso foi em 1985, exatamente. Tá, mas teus pais, eles moravam em Porto Alegre então, e a tua família é de São Chico? Fala um pouco dessa ligação, e por que eles estavam em Porto Alegre? Porque o pai veio para Porto Alegre ainda estudante, veio estudar ele estudou a primeira fase dos estudos, ele fez em Caxias do Sul, e depois ele veio para fazer o que era chamado na época, completar o ginásio e fazer o científico, e aí ele fez o Julinho, o velho Julinho, que era ali na Praça da Matriz. Depois ele cursa engenharia, e a mãe morando sempre em São Francisco. A mãe deixou de morar em São Francisco no dia quando veio casada já. Eles casaram lá e a mãe veio morar em Porto Alegre. E o pai já morava como estudante, ainda era estudante de engenharia, fez engenharia na URGS, e aí era estudante de engenharia quando eles casaram em 62. Levou 3 anos para eles terem o primeiro filho, que no caso sou eu. Eu tenho 2 irmãos, o meu irmão é de 69, fez agora 57 anos, e a minha irmã é de 72. Então tu é o primeiro, tu é o primogênito. Exatamente. E nesse meio tempo, eu nasci, o nascimento do meu irmão, nós moramos 2 anos, foi durante o período que ele nasceu, mas ele nasceu em São Francisco. Nós moramos em Lages, Santa Catarina, 2 anos. Por quê? O pai era engenheiro e daí foi levado para uma obra lá, um conjunto habitacional. E levou toda a família. Levou a família, era eu e a mãe, né? E aí o meu irmão, quando nasce, nós morávamos em Lages, mas a mãe pediu, porque não tinha ninguém, não tinha família lá, era nós 3. E a mãe disse, não, então eu vou para São Francisco, lá tem a minha mãe, toda a família morava lá, e a gente vinha por... Naquela época era meio heróico, hoje não, hoje é barbada. Tudo tem asfalto, a gente saía de Lages para São Francisco, o pai tirou férias no período do nascimento dele, então foi feito meio que um acampamento, uma força-tarefa. Estrada de chão, da né, família, naquele momento. Estrada de chão. Estrada de chão, de Lages a São Francisco, tu vinha por Bom Jesus, saía de Vacaria, Lages Vacaria era asfalto. Vacaria pegava chão e ia chão até São Chico. Então, 100 e tantos, quase 200 quilômetros. Nossa, várias horas ali de estrada. Muito, nós nas antigas caminhonetes DKV. E aí, como é que tu vai pro jornalismo, então? Nessa época, eu gosto de contar essa época, porque ela tem um pouco a ver com aquilo que é uma opção, primeiro inconsciente, mas depois vira bem consciente logo cedo.
O pai era fanático por rádio, embora engenheiro, quando eu digo assim, ó, eu sou como meu pai. Meu pai era radialista? Não, ele era engenheiro, mas ele ouvia muito rádio. Sim. Sabe, aquela coisa do cara, não, pô... E era de exatas, mas gostava de ouvir rádio. Total. O pai era um cara muito bem informado, ele gostava, ele era curioso, ele era... E eu via... Até porque naquela época a gente se informava, a gente não, né? Mas eles se informavam pelo rádio. Sim. E foi uma preocupação dele logo que a família foi morar, nós três fomos morar em Lages, a primeira coisa que ele quis comprar foi um rádio. Aí aqueles rádios grandes. Sim, bonitos. porque em casa, em Porto Alegre, ele tinha um rádio, mas era pouco potente, as rádios eram daqui. E lá em Lages ele queria ouvir porque foi a época que a dupla Grenal começou a disputar as competições nacionais. Tal do Robertão, isso é 68 para 69. E aí ele disse, não, tem que pegar um rádio bom para ouvir Gaúcha, Guaíba, Claro. Farroupilha fazia futebol na época, difusor. Onda curta, né? Aqui desce para pegar, ou em onda curta ou alguma coisa em onda média, dava para pegar lá no alto da serra. E teu pai era colorado ou gremista? O pai era colorado. Pai colorado e mãe gremista. E mãe gremista. E tu puxou mais pelo pai ou pela mãe? No futebol, puxei pelos dois. Achei que eu ia tirar aqui, ó, para quem que o Zé Alberto torce, hein? Não. Eu tinha padrinho gremista, a família do pai era mais colorada, e a da mãe era bem mais gremista. E o meu padrinho era da família da mãe. E aí eu tinha tios na família do pai, quer dizer, campanha dos dois lados não faltou. Eu digo que isso sempre é muito saudável nas famílias, né? Quando tem uma certa divisão, porque tu aprende desde pequeno a conviver com os dois lados, a ter respeito pelo outro lado. Eu não vou ser liviano chegar aqui e dizer que na infância eu não tinha uma preferência. Tinha. Não interessa dizer qual era. Mas uma coisa eu posso dizer, que a minha preferência, isso aí eu digo de todo o coração, assim, aberto, eu tinha um time, mas eu não era anti o outro. Isso eu descobri agora, sabe? Eu comecei a me revisitar. No momento em que eu fui perdendo completamente qualquer tipo de paixão, de engajamento com um time que eu um dia talvez tenha torci, né? Quando era criança, o colégio faz a gente torcer, né? Sim. Ou pelo menos se defender. Os amigos, né? Os amigos, não, os contrários. Os outros, né? Os outros é que fazem. A flauta. A flauta é que determina, na minha opinião, a flauta é que determina o grau de engajamento, o grau de fanatismo que tu tem. Se a flauta é uma flauta, se tu sabe administrar a flauta, aí tu acaba sendo talvez como eu modéstia à parte. Hoje eu sabia, porque eu gostava de gozação. Às vezes eu gostava daquele time, que eu tinha um time lá, eu tirava sarro. E ri de si mesmo, né? Eu sempre fui muito disso, de rir de mim E o mesmo. futebol forja caráteres. Né? Quem nasceu? Eu nasci em 76. As primeiras décadas ali da minha vida, né? Porque nos anos 70, que foram os anos gloriosos do meu time, que é o Inter, eu não lembro, né? Era muito pequeno. Aí anos 80, anos 90 e anos 2000 foram 30 anos de domínio do Grêmio. Os grandes títulos foram do Grêmio. Então, assim, os colorados da década de 70, que nasceram na década de 70, que continuam colorados, são mais fortes. Sabe que o colégio, que é esse balizador que eu digo, o colégio, eu comecei a estudar em 71. 71 é já o terceiro ano do domínio colorado, 69, 70. E tinha uma coisa no Inter, que além do domínio no futebol, que isso aí eu presenciei com o pai principalmente, porque o pai, quando a gente foi morar lá, uma das coisas que ele estava corujando muito na época, que corujou à distância, não era o time do Inter, porque o time do Inter não ganhava nada, na década de 60 não ganhava nada. Era a construção do Beira-Rio. Ah, sim. Sabe, aquilo que era uma grande obra, né? Aquilo claro. Eu me lembro assim, eu me lembro pela reação do pai. O pai fez álbum de figurinha do Beira-Rio. Porque foi a grande mobilização dos colorados. Sim, dentro do campo não ganhava nada, mas eles iam ter o maior estádio do Rio Grande, e foi uma coisa espetacular, assim, para todos. Era um título, a construção do estádio era o título que o Inter não ganhava. Os colorados que moravam em Porto Alegre levavam um carrinho com tijolo. E basta ver que o Inter, quando inaugurou o Beira-Rio, o título ainda não tinha vindo. O Inter é campeão no Beira-Rio já. Então, E muda a história do Inter recente, claro, da década de 70. Daí, em 71, eu vai para a escola. Começo a ir para o colégio, e aí eu comecei a ver uma realidade seguinte. Colorado não sabe, os meus colegas até 77
os colorados não sabiam o que era perder. Pô, perdia um Grenal, era um desastre. Tem duas coisas que são um pouco tardias na tua vida. E eu queria que tu falasse sobre isso, porque eu não sei detalhes. Até uma delas eu sei um pouco, porque tu me contou antes da gente entrar, né? Que é do chimarrão. Chimarrão. O chimarrão tá sempre contigo, né? Nas manhãs da gaúcha, aliás, em todo momento, né? Tu é teu companheiro. E aí eu disse que eu ia trazer aqui, mas a agenda do dia não permitiu, enfim. E aí tu me disse que nunca tomou chimarrão desde pequenininho, que é um hábito meio recente, aí, dos últimos 15 anos. Então conta essa história. A história é a seguinte, porque quando eu era pequeno e eu tinha uma vida de hábitos gaúchos muito forte, eu passava 4 meses do ano na fazenda da família, lá com meus padrinhos. Um tio e uma tia não tinham filhos, eu era quase que adotado durante 1/4 do ano. Em São Chico. 1/3, né? São Francisco São de Paula. Chico de Paula, lá no Alto da Serra, onde essa semana fez geada de branquear tudo. E eu ia 1 mês no inverno, nas férias, e 3 meses no verão. Naquele tempo as férias de verão eram 3 meses. E lá eu adquiria e tinha todos os hábitos que uma família de fazenda tem. E eles tomavam chimarrão. O mate era sagrado, todo dia, 2 vezes por dia. Só que eles tomavam, o mate era muito quente. E para mim, eu era criança, eu era depois mais jovem, assim, quando aquele mate quente entrava, eu tenho uma aversão a coisa muito quente. Água quase fervendo. Vale para sopa, vale para café, que eu também não tenho hábito também por isso, e vale para o chimarrão, valia para o chimarrão. Aí o meu tio oferecia, quer o mate? Não, não quero. Sabia fazer o mate, gostava. Às vezes pedia, posso fazer o mate? Quer fazer? Eu fazia, tá? Mas tomar não gostava. Até que, já na vida profissional, a gente tem amigos e coisas, e um presente muito comum hoje em dia, cuia, os avios de mate, como a gente chama, garrafa, bomba. E eu comecei a ganhar aquilo, até que um belo dia eu ganhei de um vizinho ali, que tinha uma loja na frente da minha casa lá em São Chico, na nossa casa. E eu peguei ele escolhe aí para ti uma cuia e uma bomba. Fiquei pensando, não tem nem o hábito do chimarrão, vou escolher. Mas eu achei uma bonita, peguei, escolhi, atravessei a rua, entrei em casa. Botei na cabeça, vou tomar chimarrão. Cheguei em casa, perguntei, tem erva? Tem erva. Então vou fazer o meu primeiro chimarrão aqui. Não, mas tem que curtir a cuia, curar a cuia. Não. Vai direto. Cuia boa a gente cura usando. Balsa. Aí botei, fiz o mate, que eu sabia fazer, e comecei a tomar. Vou tomar todo dia agora. E com aquela cuia, com aquela bomba, comecei a tomar o mate, e aí... Só que aí era o seguinte, quem controlava a água era eu. Claro. Aí, logo em seguida, ganhei um termômetro, comprei depois um outro para andar junto com a mateira, e aí comecei a recuperar o tempo perdido. Matei todo dia... Todo dia e não tem hora, sabe? Manhã e tarde. É uma coisa meio indisciplinada, assim. Toma chimarrão. Cara, e no tempo da pandemia, então, que eu fiquei em casa o tempo inteiro, eu amanhecia com a garrafa térmica e ia dormir com a mesma. E aí, não te afeta o sono? Não deu tempo. Eu nunca pensei nisso, sabe? Então... Vai. Agora, no tempo da Copa, eu estou tendo que acordar às 5 da manhã. Então, eu estou me cuidando para não dormir muito tarde, então eu estou evitando o chimarrão mais tarde. Mas... Eu não tomo depois das 4 horas. Depois... Não que me tire o sono, deixa o sono um pouco mais leve. Eu não quero correr o risco. É isso. É isso, eu não sei se me tira o sono desse tempo todo. E outra coisa que eu não tenho ainda, por incrível que pareça, a hora que eu sou patrocinado por empresa de erva mate e gosto, me acostumei com aquela, mas eu não tenho um paladar muito apurado. Não tenho. Eu comecei a tomar, e como também a gente ganhava erva, eu comecei a tomar umas ervas muito fortes. Sim. E pra mim tá tudo bem. Mate velho gaúcho! Meu irmão, amargo. Meu irmão, que é acostumado, tomou mate desde pequeno. Ele, vem cá, o teu mate é muito forte. Ali já escolhe a erva, já escolhe sou gaúcho, rapaz. Tá pensando, esses mate frofrô aí. Mas é isso, então tem isso aí. Segunda coisa tardia na tua vida é o casamento. É verdade. Quantos anos você casou? Eu casei com 39. 39? 39. Aproveitou a vida doidado? Mais ou menos. Eu era meio tímido demais, por isso que eu não casei antes. Tu é canceriano? Não, eu sou Capricórnio. Capricórnio. Porque eu sou canceriano. Canceriano, em geral, é tímido, né? Não. Eu sou um Capricórnio extremamente tímido. E aí é o seguinte, eu costumo dizer já na gozação, aquele negócio de fazer graça comigo mesmo. Eu digo, o negócio é o seguinte, eu parti pro segundo casamento sem ter feito o primeiro. Boa. Sabe aquela coisa na Fórmula 1, o cara vai dar a melhor volta para dar o grid,
E aí tu vê o narrador, olha, ele tira o pé do acelerador no meio da volta porque deu um problema. Ó, ele abortou essa volta. Eu abortei o primeiro casamento. Eu demorei para ter namorado, esse negócio todo, então não casei o primeiro casamento. Então o meu primeiro já foi na idade do segundo. Então, Sim. essa... Tá, mas foi com a tua primeira namorada? Foi com a namorada de colégio? Foi, não, Fale não, mais não, sobre não, isso. não, não. A minha namorada, ela foi a primeira namorada, assim, namoro sério, como dizem os antigos, levar em casa, aquela coisa. Só faltou eu pedir a mão em namoro, isso eu não fiz. Mas foi, porque antes, até em função da timidez, eu não conseguia assumir um relacionamento, sabe? E tinha amizades, mas nunca um relacionamento. Parece que eu tinha vergonha, assim, de tem que ir na casa da família dela, eu levar na minha família, daí eu tenho que... Por questão também de respeito, assim, sabe? Tinha muito aquela coisa, não, namorou tem que casar. Eu sou meio radical pra essas coisas. Que vem de casa também, essa criação, né? Meia coisa conservadora demais, sabe? Eu não conseguia ter na minha cabeça que eu podia namorar e se não deu certo, trocar, ou ela trocar também, não tem problema nenhum. Então, quando eu conheci a minha mulher, foi a primeira vez assim, que... Até porque a família já estava meio feita. Ela era tia da primeira esposa do meu irmão. Tia da primeira esposa? Eles me convidaram para ser padrinho. Ah, sim. Eles me convidaram para ser padrinho. E aí eu... Tá, mas sim, já estava na família. Não, quem é que vai ser a madrinha dele? Não, a tia da noiva. Eu falei, cara, a tia da noiva, me dá uma véia. Pô, eu tô precisando de casado, eu tô com 30 e tantos anos. Não, ela é nova, não. E era nova, bonita, sensacional. Conheci na porta da igreja. Olha só. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. 20 minutos depois... Teu ou dela ou de ambos? Ambos. Acho que ambos. A minha parte eu garanto, mas acho que ela também. Aí é o seguinte, 20 minutos depois de eu conhecer, levei-a para o altar a primeira vez. É verdade, como padrinho e madrinha. Isso, daí um pouco mais de um ano e meio depois, eu levei-a pela segunda... Daí não levei, né? Já recebi. Tá, mas se tu era muito tímido, aí ela teve iniciativa, como é que foi? Não, ali foi essa coisa. Ali foi meio arranjado. A minha família toda já conhecia ela. Uhum. Eu que não conhecia. dos eventos pré-nupciais do meu irmão. E aí, o que aconteceu? Foi um negócio, uma conexão muito legal. E é até hoje, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha sentido, assim, que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido uma reciprocidade tão grande. Acho que a própria timidez, ela se diluiu à medida que algumas partes formais eu tinha eliminado, que é apresentar essa coisa aí. As famílias já conheciam ambos. Claro. Então, essa parte. Mas não seria por isso, foi pela conexão mesmo. Não foi mas isso era algo que te incomodava? Era solteiro já há um bom tempo, sem uma namorada há longo tempo? Porque a família também cobra, né? E aí tem essa cobrança às vezes interna. Não, às vezes eu tinha essa cobrança interna. Uhum. Tinha mesmo. Uma coisa assim. Eu sempre fui muito em si mesmado, aquela coisa de pensar muito assim, o que vai ser, o que eu vou fazer. Aí eu tinha essa coisa aí o que vai ser ali na frente, tá? Tô trabalhando. Pensava nisso. Já estava trabalhando, na rádio estava bem estabilizado já tinha feito grandes coberturas, já tinha... E aí, quando surgiu assim de vez, assim, sabe? E dura até hoje. Bom, pessoal, encerramos a primeira parte desse Poder RS aqui com o José Alberto Andrade, o Zé Alberto. A gente falou muito mais agora do passado e depois do nosso intervalo, que não é intervalo aqui, na verdade, a gente vai rodar as mensagens dos nossos apoiadores e patrocinadores do Poder RS, mas a gente vai voltar para um segundo bloco aí falando do tempo atual, da comunicação, o que mudou e de Copa do Mundo, claro, 2026. A gente tem que falar dessa Copa histórica em 3 países, a maior Copa de todos os tempos. E o Zé Alberto vai dizer quem é que vai ganhar a Copa do Mundo do alto da sua sabedoria e cobertura de quantas Copas, Zé? Em loco 6. Loco 6, mas eu conto todos os trabalhos que eu fiz, porque trabalhar na base daqui... Também é cobrir uma Copa. É cobrir uma Copa. Claro. Então são quantas? 10? É a 11ª. 11ª. Então o Zé Alberto, mais que qualquer um aqui no estúdio, eu e o Pedro, vai poder nos apontar quem que vai ser. Ele vai ter uma aposta mais certeira entre os favoritos
e vai poder falar também qual seria a sua surpresa para ganhar a Copa do Mundo. Eu tenho uma aposta muito arriscada aqui, queria saber o que o Zé Alberto acha disso. Então, roda os patrocinadores aqui do Poder RS. A Union Destilaria é empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destiladores de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do Whisky Union. A plataforma Bebida Legal é uma iniciativa multissetorial da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas com outras entidades representativas. No site, você encontra cursos gratuitos online para quem trabalha com bares, restaurantes e eventos em uma área dedicada a revendedores homologados das principais empresas e marcas icônicas de destilados, garantindo procedência, segurança ao consumidor e conformidade com as boas práticas do mercado. A justiça não é estática. Ela responde ao tempo. E quando milhares de advogadas e advogados se encontram, esse movimento emerge. Ganha vozes que somam, ideias que expandem e conexões que mudam trajetórias. O maior evento jurídico já realizado por uma OAB estadual em toda a história, com a força de uma construção coletiva, que chega à sua 5ª edição, mais potente do que nunca. Porque o futuro da advocacia não acontece por acaso. Ele irrompe aqui. De 4 a 8 de agosto, no Cais Embarcadero. Cidade da Advocacia. Aqui se faz direito. Voltamos com o Poder RS especial Copa do Mundo. A gente tinha que falar sobre este assunto. Estamos aqui em pleno mês de junho, nos encaminhando para o mês de julho. Meu aniversário é 1º de julho, como bom canceriano que eu sou, e é mês de Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo da história. Meu convidado, José Alberto Andrade, repórter há 40 anos da Rádio Gaúcha, começou na Gaúcha e está até hoje e longe ainda de se aposentar. Eu tenho combinado com o meu pai, que já está aposentado, tu deve estar aposentado pelo INSS, e segue trabalhando. E eventualmente o pai me olha assim, não está na hora de eu parar? E eu disse, não, quando tiver na hora eu vou te dizer, porque eu acho que a gente tem que manter a lucidez no ar. Né? Então isso é importante para quem trabalha atrás do microfone. Mas enquanto estiver bem, não tem que parar. E se durar 90, 100 anos, tem que seguir em frente. Mas o Zé Alberto cobriu 6 Copas do Mundo em loco e está na 11ª cobertura de Copa do Mundo. Né? Porque a cobertura numa equipe grande, como tem a Gaúcha, ela tem quem vai para a linha de frente, quem vai para o país sede da Copa, e agora são 3 países, né? Canadá, México e Estados Unidos, e tem uma equipe muito maior, isso em todas as emissoras, que fica na base cobrindo. Preciso te perguntar, tu tá chateado por não ter ido para essa Copa do Mundo lá na linha de frente? Olha,
Eu gostaria de ter ido, preparei para ir. Mas, como tu disseste, tem uma maioria que está aqui. Então, sabe, eu tenho que, nessa hora, eu tenho que dividir, tem que ser empático com aqueles que aqui estão. E que, de certa forma, estão, sabe, me tratando assim maravilhosamente, sabe? Maravilhosamente. Tu ficou surpreso com a reação, Zé, nas redes sociais, e não só dos colegas, né? E dos colegas é importante, né? Porque o nosso meio não é fácil, né? A gente tem algumas unanimidades aqui, eu acho que tem a ver com o nome, viu? O meu pai, todo mundo diz, né? Acho que tu pode confirmar, o pai é uma unanimidade. Todo mundo no meio gosta do Orestes de Andrade. Comigo já não é assim, tá? Eu já divido um pouco opiniões, sou mais polêmico, eu sei disso. Mas o Zé Alberto também, né? Acho que tu tem um nível de unanimidade que o pai tem, ou seja, todos os colegas gostam. Mas aí teve uma onda nas redes sociais de pedindo pelo Zé Alberto na Copa do Mundo. Isso chegou a te surpreender? Olha, surpreendeu porque, vai ver assim, pega o número de seguidores que eu tenho em redes sociais, eu até não sou tão ativo assim nas redes. É verdade. Eu até quero começar a fazer mais isso aí. Até em respeito às pessoas que nas redes sociais me fizeram manifestações. Então eu fiquei surpreso. Mas, cara, eu fiquei surpreso e muito feliz pelo seguinte, é sinal que eu sempre fiz em Copa do Mundo um trabalho legal. Com certeza. Sabe? Porque foi um reconhecimento pelo teu trabalho profissional. Exatamente. Não foi pela carinha bonita do Zé Alberto, pelo queridão que ele foi pelo trabalho profissional. Foi um trabalho profissional. E aí eu me senti muito bem, porque eu sempre fiz da Copa do Mundo, a gente fala em 40 anos, eu tenho 40 anos de Copa do Mundo. Quando eu entrei na Gaúcha, e entrei assim no dia a dia, porque eu fazia rádio escuta quando tinha rodada. Sim. Então eu tinha que ir para lá para ajudar o plantão, ouvindo os jogos da rodada. Então, quando não tinha rodada, não tinha trabalho. Então, eu não ia para a rádio. E no início de 1986, eu já formado, eu me formei em dezembro de 85, o dia que eu liguei para a rádio para saber, disse, olha, quando voltar o Campeonato Gaúcho, eu estou de volta. Aí o meu colega, que foi o cara que me botou lá na Gaúcha para fazer escuta, que foi e é o grande Alexandre Pucialdi, o Pucialdi disse, não tem rodada coisa nenhuma, tu vem aqui porque a rádio está preparando uma baita cobertura de Copa e tem muita coisa extra do dia a dia que vai ser feita e vai ter tipo uma força-tarefa. Eles vão contratar freelancer para fazer produção, para cuidar de Copa. E aí que eu me apresentei, continuava fazendo o trabalho de rádio escuta, mas passei a trabalhar para a Copa do Mundo de 86. Então eu entrei na Gaúcha, não foi para fazer Grêmio, Inter, foi para fazer Copa do Mundo. Fazer Copa. E eu sou um cara que o meu primeiro contato com futebol, assim, de ver, de curtir, ainda que o meu pai lá fizesse o álbum de figurinha lá do campeonato do Cobertão lá, mas eu não ouvia tantos jogos, e não tinha transmissão da TV nos anos de 69, 70. Os jogos que tinha na televisão daquele ano de 69, eu vi o Homem e a Lua, chegar à Lua, 69, e é o que eu me lembro. E via os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Para a Copa de 70. Para a Copa de 70. Tinha os jogos no Brasil, no Maracanã, eram transmitidos. E em 70, veio a primeira Copa na televisão. Então, meu primeiro contato com um torneio que eu vi do início ao fim, e que tem a história que todo mundo conhece, é a Copa de 70. Colabora para isso, e eu lá, criança de 5 para 6 anos, colabora com isso um ambiente brasileiro, que hoje a gente discute muito a questão, mas de uma brasilidade, artificial ou não, muito forte. Era a questão do Brasil, do milagre brasileiro, em que as cores verde e amarela, elas estavam muito fortes. Para frente, Brasil. Para frente, Brasil. Era uma coisa, de certa forma, imposta, mas, de certa forma, para usar um termo bacana de hoje, desse meio que nós estamos aqui no Caldeira, que é o seguinte, é orgânico. Claro. Tinha um lado que era imposto, mas tinha muita coisa que era orgânica. A seleção brasileira era orgânica. Até porque a maioria das pessoas nem se dão conta, né? Imagina eu que tinha 5 anos, e a minha família que vive nunca... o clima da Copa e a minha família que nunca foi uma família assim de ativismo político. Não, uma família de classe média normal, sabe? De pensamento normal e que naquele momento não estava... Eu vi que não estava afetada
por pior que fosse a realidade brasileira. Depois que foi se entender que Não, foi um movimento, inclusive, né? Da É, ditadura. uma tentativa. Uma né? tentativa, Essa discussão é muito... hoje eu acho ela legal. O que vem primeiro, né? É, Nasceu exatamente. esse ambiente É orgânico, na é nação forçado. e eles se aproveitaram ou estimularam. Só que, cara, eu tava ali, e os caras distribuíam pra gente bandeirinha, distribuíam Claro. coisa, e eu via, e dentro do campo tinha o Pelé, o Rivelino, o Tostão, Jairzinho, e eles eram A maior Copa Copa que a gente o já maior teve. time de todos os tempos, então eu pude ver aquilo, e ainda uma coisa meio afetiva, que era, eu vi a Copa com meu pai, que nunca tinha visto uma Copa, Uhum. e com meu avô, que nunca tinha visto uma Copa. Então, eu com 5 anos, eu estava igualado ao meu avô, que tinha 70, e ao meu pai, que na época tinha os seus 40 anos. Uhum. Então, olha só, que coisa mágica, não Claro. tinha como eu não me fascinar. Tem a memória com a seleção, que foi a maior de todas que a gente Com o teve, Pelé, certamente. figura do O Pelé, Pelé, o maior com o jogador de Everaldo. todos os tempos. E essa memória familiar de casa. Então, quer dizer, não tem como, naquele momento, eu não me apaixonar pelo futebol, pelo evento Copa do Mundo e pela seleção brasileira. Então, eu digo muitas vezes, e é verdade, e aí a vida profissional, ela me fez, assim, de certa forma, aumentar muito isso. O meu time é a seleção brasileira. Claro. Com a seleção, essa sim, eu faço tudo que o gremista faz com o Grêmio e que o Colorado faz com o Inter. Eu brigo com o dirigente, sabe? Não pensa que é isso que a torcida do Inter vai, o Barcelos, a do Grêmio pode pegar no pé do Odorico, pegava no pé do Guerra. Cara, eu xingo o Samir Chaldi, xingava muito os antecessores, o Edinaldo, eu vejo os erros, converso com É eles. verdade, acho que de todos os nossos repórteres aqui, o que mais presta atenção, até nesse cenário político da CBF, é tu. E até por cobrir muitos amistosos sempre antes. Não, né? eu tenho essa afeição. Eu costumo dizer, ó, o dia que fizer na Copa do Mundo aquela coisa do torcedor e do jornalista identificado, eu sou o torcedor da seleção. Tô lá. Porque eu me criei nesse meio, sabe? Nas últimas Copas, tu foi em todas? Das últimas desde 2002, desde o Penta. Desde 2002. Então tu estava com a mala pronta para ir nessa. Não, eu sou sempre candidato. Estava pronto. Como eu sou candidato à próxima também. Como é que foi internamente? Teve uma conversa contigo sobre isso? É aquela coisa. Sai uma lista de convocados, tu é avisado, claro. Existe uma questão também até de respeito profissional. Antes de sair a lista da Gaúcha, né? Porque a Sim, Gaúcha faz muito claro. bem isso e tal. Quando que a equipe internamente sabe? Uma semana antes? Não, 10 dias antes? Ou é no dia? Não, antes. Até porque tem, no caso dessa Copa aí, teve um trabalho, tem um trabalho de... Sim, de burocrático. passaporte, de visto, inclusive, tem que estar tudo em dia, senão não mas entra. Sabemos a tempo, digamos assim. Então foi antes, tá? Foi antes. Quando tu soube que não ia, nesse dia, antes da repercussão e tal, como é que foi chegar em casa? O que tu falou pra Patrícia? Cheguei para ela e disse, olha, esse ano não vou à Copa. Foi simples assim. Aí ela, tá, mas o que houve? Eu digo, olha, tive uma reunião, me expuseram as razões e eu sou funcionário, vou cumprir. Tá, mas teve uma reunião, então, contigo Claro. ou coletiva? Não, comigo. Aí, E por isso que eu disse, uma questão de respeito. Não seria, eu não ia ficar sabendo que nem vestibular, tu não vai ficar sabendo do listão do vestibular, se tu passou ou Claro, não isso, até passou. porque tu tem 40 anos de rádio, né? E poderia, inclusive, sei lá, ser a tua última Copa, a Copa homenagem para o Zé Alberto. Não que eu esteja falando em aposentadoria, porque eu acho que está longe Não, aqui disso isso, acontecer. sabe como é que eu penso esse negócio de aposentadoria? É o seguinte, Orestes, e eu não penso nem internamente, juro por Deus, eu não faço esses planos nem comigo mesmo. A vez que eu fiz, eu não me frustrei, ao contrário. Foi num desses mundiais aí que na Copa, eu vou fazer um trabalho legal porque pode ser a última. Uhum. Cara, eu gostei tanto do trabalho, da maneira como eu pude fazer, como a equipe fez, e eu vi que eu estava numa situação tão boa que eu disse que a última Copa não vai ter nunca. Uhum. Eu vou ser sempre candidato à Que próxima. bom isso, né? Acho que não, Não, tem, eu acho que isso aí não tem que tem ser. pensar. Não né? tem que ser. Não Nesse tem que ponto pensar. aí, pensar em Até porque fica muito despedida... triste a cobertura, eu acho. Não, né? não. Essa é minha Não. última, Não. meu último E programa. eu não vou fazer que nem o Galvão Bueno, que já se despediu 18 vezes, toda a Copa o Galvão sai, cara. É verdade, né? E volta, né? Graças a Deus ele volta. Pô, eu verdade. adoro o Galvão, cara. Tu tá vendo os jogos hoje no SBT com o Galvão, na Globo, no Sport TV ou na Cazé TV? Basicamente na Casé. Por quê?
Primeiro que ela tem todos os jogos, né? Então eu não fico pensando onde é que vai passar o jogo, não, vai direto na Casé. Tá, mas e o jogo tá passando? O jogo do Brasil, por exemplo. Eu primeiro vi na Globo, tá? Até porque não me toquei. Tem a força do hábito da Globo que é incrível, né? Que a gente fala muito da Gaúcha. Eu nunca trabalhei na Gaúcha, eu trabalhei na concorrência. A gente dizia o seguinte, bota um cachorro latindo no microfone da Gaúcha, vai dar mais audiência que as outras, porque tem uma força do hábito gigantesca. O primeiro jogo do Brasil, eu vi na Globo, botei na Globo e vi. E no segundo eu já fui para o SBT porque eu gosto muito do Galvão Bueno. Galvão. Mas sabe uma coisa? Eu estou experimentando nessa Copa um negócio diferente. À medida que eu adoro produção, Moraes. Eu também gosto. Produção. Eu sou daqueles que hoje em dia eu vejo um filme ou vejo um comercial e eu me esqueço do que é o produto que está sendo oferecido. Eu vejo, pô, vem cá, como é que eles botaram isso aí? Será que isso aí é inteligência artificial? Sim. Será que eles fizeram com dublê? Será que... Porque descobriu o que está por trás. O que está por trás. Como é que eles conseguiram? Quanto tempo eles levaram para fazer essa cena aí que tem 2 segundos? Sabe? Então o que tu está fazendo na Copa que tem a ver com isso? Na Copa eu estou o seguinte, eu sou um globista. Eu sou um globista global, do jeito que quiserem chamar. Eu me criei, eu sou um cara da geração da televisão, me criei paralelo à implantação do padrão Globo de qualidade. Sou fascinado por aquilo que o Walter Clark e o Boni fizeram pela comunicação brasileira, aquela coisa do erro zero, da qualidade de imagem. Por que eu vejo a Globo, entre outras coisas, quando eu era... Não, porque a imagem do 12, era o canal 12, isso, né? Era melhor do que a dos outros. A difusora, tinha hoje Bandeirantes, tinha um canal espetacular, uma imagem muito boa, foi a maior concorrência que teve. Mas a programação naquele momento da Globo, da TV Gaúcha, já era mais rica. E a qualidade de imagem era cada vez mais aprimorada. Então, e já naquela época, cara, eu me fascinei por isso e eu levei para minha vida profissional, especialmente quando produtor. Disse, cara, eu tenho que fazer, a edição tem que estar boa, eu tenho que... O futebol, a narração do narrador, eu vou escolher, ela tem que ser uma música. E a minha intervenção como repórter também. Eu sou um cara fanático e daqui a pouco até paranoico com escalação de time. Eu não costumo jogar a escalação do time. Eu prefiro que o meu ouvinte ouça a escalação de qualquer time como se soasse com uma música. Aqui, ó, ela tem que fazer a ondinha. Claro. Então, isso é produção, isso aí é técnica de linha de freio, mas tem a ver com produção. Nessa Copa, como eu não abandono jamais, eu ainda sou TV aberta para muita coisa e Globo. Por quê? Porque eu hoje analiso a Globo. Eu sou fiel, mas eu sou fiel crítico. Não, e hoje dá para comparar também. Isso que eu queria ver. A Casé, ela surge num misto assim de descontração, de nova mídia e coisa. Aí, pô, a Casé vai ter todos os jogos da Copa. Eu tô aqui, vai ser uma Copa que eu vou poder ver os jogos. Quando a gente tá trabalhando, a gente não vê Copa. Não consegue ver, né? Não. Eu vou ver como é que eles estão trabalhando. E eu tenho gostado muito do que eles vêm fazendo, tem quebrado algumas coisas que eram meio que pré-concebidas, eles se modificaram, eles saíram aquela coisa da gandaia pela gandaia, que fez a Globo, daqui a pouco, criar uma GE-TV. E também tem uma coisa, a Casé TV é extremamente profissional. Exatamente, eu aprendi isso vendo eles trabalhar na Olimpíada, principalmente. Isso. Qualidade de imagem. De equipamentos. De colegas, tu vê assim, eles fazem dancinha. Cara, eu admiro muito os caras, porque eles fazem a dancinha, mas eles gastam todo o primeiro tempo fazendo uma entrevista formal. Claro. Normalmente é assim. Na Olimpíada, nessa última Olimpíada em Paris foi assim. Então, cara, eu passei a admirar os caras. Digo, então agora nessa Olimpíada, nessa Copa, eu de vez em quando vou ver pela Globo, pela facilidade aquela, esse ato contínuo. Já liga e tá ali. Mas é que a Globo tem uns jogos que ela não está passando, acho que claro. Isso aí depois vai ser bem avaliado empresarialmente. Eu já estou curioso para saber as decisões. Não que isso aí me afete, mas eu quero saber como é que o mundo da comunicação vai fazer. Quem é da comunicação gosta disso. É isso que porque, eu quero. Assim, para quem está fora do mundo, né, pessoal, por que a Casé TV está transmitindo? Acho que vale, né, um pouco aqui essa informação de nós jornalistas. A Globo, na última negociação dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, em 2022, abriu mão dos direitos de imagem do digital, da internet. Achou que era menor. E aí também quis economizar um pouco, estava sozinha, também tem, não é só economia da Globo, porque a Globo não precisa economizar.
tem um pouco a ver com a estrutura de grade da Globo que pouca Cara, gente fala. tudo é estratégico. A Globo Aí tem tá. lá novelas, tem noticiários, tem uma série de coisas que tem que colocar na sua grade Tudo, de TV aberta que é limitada. Tudo isso é estratégico. Claro. E eu tô de olho, eu tô naquela coisa de saber qual é a repercussão dessa estratégia Isso. interna e externamente. Porque aí deu brecha e abriu mão, então, Claro. dos direitos da internet. Como A foi- Cazé TV foi lá e pegou. Como foi anos atrás com a Fórmula 1. Também. Eu peguei as duas. Eu peguei as verdade. duas vezes que a Globo abriu mão da Fórmula 1. A primeira é em 79. Uhum. A Globo transmite em 79, abre mão, a Bandeirantes compra 80 e 81. Aí o que acontece? Em 80, um piloto brasileiro chamado Nelson Piquet arrebenta e quase é campeão. Sim. E a Bandeirantes apresenta um cidadão na narração chamado Carlos Eduardo Galvão Bueno, que já tinha 2 Copas do Mundo, era do rádio, e o cara faz chover narrando as corridas do Nelson Piquet. Ele é quase campeão junto com o Piquet. Resultado, a Globo, vendo o fim do ano, vendo a possibilidade, esse ano o Piquet não ganhou, mas ano que vem vai, pagou uma multa do tamanho do bonde e trouxe de volta a Fórmula 1. Deixou um ano só na Band. Só um ano. E trouxe o Galvão. E em 81, depois, o primeiro ano, quem narra é o Luciano do Vale. O Luciano estava na Globo. Estava que era na Globo monstro e era o também. titular. Aí o Luciano narra a Fórmula 1 em 81, o Piquet é campeão realmente, lá em Las Vegas, Que loucura. só que a Globo naquele ano já trouxe o Galvão Bueno, que não narrou Fórmula 1. Ele narra, ele estreia, ele traz em 92, antes da Copa. Porque a Copa. Não, exatamente. 82 é a tô Copa. falando 80, não é 90, atenção, 80. Aí o Galvão já vem, e Luciano e Galvão trabalham juntos Que louco. na Copa de 82, com o Luciano é o primeiro, o Galvão é o segundo, mas já era o primeiro da Fórmula 1. Cara, isso é fascinante, essa história, cara. A Globo fazendo aquilo que... Isso aí só a Globo podia fazer. Isso. Por isso que eu digo que eu sou globista, cara. Essas mexidas de mercado sempre passam pela Globo. E agora eu estou vendo uma em que aparentemente, isso aí nós vamos avaliar depois, aparentemente, pô, a Cazé chegou e... Não, cara, Vai ter reação no vai Globo. ter reação. Já teve, né? Criou a GE TV, tentou contratar, inclusive, a maioria dos profissionais da Cazé TV. Então- Não conseguiu levar, não adiantou, mas assim, a Globo Tu vê, tá eu não tô... enlouquecida. Eu aqui omitindo, embora toda a minha admiração que eu tenho pelo Galvão, eu não vi pelo SBT. Uhum. Não vi pelo SBT. Eu vi, ele tá muito bem. Pois é, muito então, bem, que bom, viu? que bom. Tá muito bem. Eu sou muito fã do Galvão, É. pessoalmente, a gente se conhece, Uhum. então é o Gosta que- de vinho, como a- nós, né? Produz é, vinho, produz outro vinho. nível, né? Então, Outro então essa é a minha ligação com Claro. Copa do Mundo. Eu sou fanático por Copa do Mundo. nível, claro. Lá, aqui, não interessa. Voltando na reunião, por que a RBS diz que tu não iria? Quais são as razões? Porque eu imagino, e quero usar isso para a gente falar um pouco sobre comunicação, Zé. Não precisa falar tudo, mas Não, ó, o que se diz aí? Não. O que se diz é, o Zé Alberto não é tanto das redes sociais, né? Não é um repórter mais tradicional de rádio, a gente quer alguém mais eclético. Eu não- Isso é verdade? O que, Não, que te falaram? Não, eu vou resumir com aquilo que eu acho que é o fórum adequado aqui para dizer questões técnicas. O que são questões técnicas? Questões técnicas. Por que um jogador não joga, o outro joga? Por que o João Pedro não foi convocado? Questões técnicas. E ficamos por aí. Se tem alguma coisa a mais, aí eu tenho que falar lá dentro. Questões técnicas, tá bom? Fiquei pensando agora aqui um Questões técnicas. pouco. Né? Opção técnica. Opção técnica, Não tá? tô, E eu quero falar sobre opção linguagem. técnica, eu não estou duas, só que é o seguinte, opção técnica, eu não estou machucado, não estou lesionado. Não tá no DM? Não estou lesionado e não me neguei A fazer qualquer não, coisa. Eu estava no jogo. Tem que entrar no celular com o tripé e fazer sozinho. Já fez quantas vezes? Bom, aí essa é a discussão, se eu fiz bem ou não. Aí quem tem que avaliar é quem convoca. Mas já fez. Não, fazer, acho que eu já fiz tudo. Porque hoje tem uma coisa, né? Hoje os repórteres vão, eles são seus cinegrafistas. Eu também sou assim. Né? Eu faço boa parte da cobertura do Poder RS e não venho pro programa. Eu e todos, né? Não é Todo eu. mundo, Todo mundo lá já fez Todo mundo tudo. tem que fazer. Alguns fazem melhor, talvez, do não, que todo mundo outros faz, e tal. todo Então, mundo faz. todo Não- mundo tem que fazer. Não tem ninguém que não faça. Queria falar um pouco sobre linguagem. O que eu tenho sentido muita falta nessa Copa? E aí vamos falar assim, 2 colegas jornalistas num bar, não estamos tomando nada aqui, infelizmente, né? Mas falando sobre cobertura do que a gente gosta e tentando criar uma identidade. A gente tem lá a Cazé TV, com esse tom de cobertura mais divertido, talvez, mas assim, com muita informação técnica, tem muita gente que entende de futebol. Para mim, inclusive, tem uma gritaria ali, um tom mais alto, que às vezes me incomoda um pouco,
talvez pela nossa escola, né? E eu aqui muitas vezes disse, Orestes, tu grita muito no teu podcast, porque eu gosto de falar com energia um pouco mais alto, tem um tom de voz um pouco mais baixo também, isso aí é característica de cada um. Então a Cazé TV, gosto muito, os repórteres, eles tentam fazer o diferente, às vezes com conhecimento, às vezes só pela brincadeira, e tem um tom de voz mais alto. E uma coisa que me incomoda muito na Cazé TV é que é quase uma TV na internet das bets, né? Tem 3 bets patrocinando e é o tempo inteiro estimulando essa jogatina aí, é algo que me incomoda bastante na cobertura da Cazé TV. Mas tem isso, se diz a cobertura, os jovens gostam mais dessa cobertura informal da internet. O que tu vê em termos de linguagem, de diferença entre veículos como o Debate Raiz, a Cazé TV, o Dudu News, que está lá também para falar de 2 cases aqui, e os veículos tradicionais que estão se moldando. A Rádio Gaúcha não cobre mais eventos, nenhum evento do jeito que cobria, porque tem que ter imagem, né? É diferente. O que mudou nesses teus 40 anos de rádio em termos de linguagem? Mudou, a linguagem foi evoluindo, né? Se nós pensar bem, e aqui no Rio Grande do Sul, nem vou começar pela Rádio Gaúcha, vou começar pela Rádio Guaíba. Futebol estilo Guaíba, como era dito, era aquilo que era um segmento de um padrão que a Guaíba impôs como primeira rádio eminentemente jornalística no Rio Grande do Sul, lá no final dos anos 50, em que era formal, correto, a rádio não tinha sequer comercial gravado. Jingle, de nem pensar, isso aí já é da minha vivência. Quando a Guaíba botou o primeiro jingle, eu estava na Gaúcha ouvindo o primeiro jingle que entrou na Guaíba, sabe? Então, isso é adaptação aos tempos, às necessidades de mercado, de audiência, e a Gaúcha, ela foi em busca de um rádio, digamos que híbrido, porque ela não tinha mais como se desvincular totalmente, ela nasceu uma rádio, depois cresceu sendo uma rádio de entretenimento. Então, eu acho que quando o Maurício busca o Flávio Caras Gomes para criar o modelo Talking News, num primeiro momento era meio radical, lá a rádio não podia tocar música. Até o momento que aquilo ali que se consolida, mas que se cria a ideia de que música é jornalismo, música está dentro de um padrão jornalístico, está dentro do padrão meio entretenimento e meio jornalismo. Eu acho que esse é o segredo. Até porque a gente, quando lembra, a palavra no rádio é radiojornalismo. O que é o radiojornalismo? Para mim, não estou dando aula para ninguém, estou dizendo como é que o Zé Alberto pensa. Para mim, radiojornalismo é o seguinte, é o jornalismo em si, que esse é igual no mundo inteiro, no jornal, no rádio, na TV, na internet, onde tem jornalismo, é reportagem, isso aí é jornalismo. E o rádio entra com a parte, assim, a modelagem do jornalismo. Tu tem que dar uma cara artística para apresentar uma notícia, para, como eu disse há pouco, uma escalação tem que soar como música. Isso aí é um lado artístico, que o rádio tem a obrigação de ter. O jornal não tem como, ele vai lá, escreve lá, a escalação é fria, está lá a escalação do time. O site é a mesma coisa. Sim, agora, a arte do jornal é a diagramação das páginas. Exatamente. No rádio, é a voz. A música, e a televisão, hoje a imagem que está no rádio também, essa mistura, ela trata também com uma questão artística cênica, mas nunca deixa de ser jornalismo. E outra coisa que eu acho é o seguinte, e aí faz parte da linguagem, de uma transformação que tem, e que eu acho que isso talvez me incomode mais. É até que ponto o jornalista tem que ser, ou não pode ser de jeito nenhum, personagem. Eu acho que eu sou contra. Aí tá, vem cá, mas tu vai vestido de manta do Brasil, e quando no dia do jogo do Brasil... Cara, isso não é personagem, cara. Eu digo no meu caso. Eu sou assim. E na hora de... Eu sou assim e eu não quero que aquilo aí desvirtue. Eu não quero que a grande notícia seja assim: Zé Alberto vai vestido de Brasil no dia do jogo da seleção. Isso aí eu abominaria. Claro. Isso não. Até porque o que importa é o que tu tá falando. Exatamente. Não o jeito que tu tá vestido. O jeito que eu tô vestindo é uma maneira de atrair o público. E de eu me sentir bem. Se eu conseguir atrair o público me sentindo bem, beleza. Agora, se eu não me sentir bem, o público me desculpa. Eu não vou atrair ele de uma coisa que eu não me sinto bem.
E eu acho que essa é a grande diferença, né? Pelo que eu vejo de quem foi para a mídia digital, e eu também fiz essa transição. Hoje eu só faço o Poder RS nos meios digitais. E é diferente. E eu procuro fazer, e eu acho que eu faço até um pouco mais do jeito antigo, porque eu não quero ser um personagem, né? Aqui na frente das câmeras. Tipo, tu não pode virar caricatura de ti Isso. mesmo. E eu acho que alguns colegas nossos que fizeram, e com grande sucesso, e isso a gente tem lá na Casa TV e tem aqui no Rio Grande do Sul também, eles toparam ser memes de si próprio. E a internet e a gurizada gosta disso, Bom, Zé. aí é uma preferência de público, desde que inventaram. Mas tu concorda que é por aí? Eu Tem concordo. um pouco isso, Eu né? concordo, e acho que está todo mundo dentro da sua e todo mundo tem o direito de fazer o que Com certeza. Nós é que temos o direito de escolher. Desde que surgiu o seletor de canais na velha TV, o dial no rádio, o botão de ligar e desligar e o controle remoto, cara, tu vê o que tu quiser. Isso. Porque se fala muito da interação. Se fala que o sucesso, então, da Cazé TV, do Debate Raiz, do Nilson, está 3 aqui, que é dos 3 que estão cobrindo a Copa aí de uma forma independente ou por veículos de comunicação, que é a linguagem informal, que a interação é o grande atrativo. Eu discordo um pouco, porque eu acho que a gaúcha tem tanta interação quanto os outros. Cara, a interação, Né? A informalidade sabe também onde tem. a interação é o seguinte, o primeiro exemplo de interação é o seguinte, não gostei daquilo ali, desliguei. A interação do consumidor com a comunicação pode ser na nossa conversa. Pô, não estou gostando do Orestes do Zé Alberto, beleza. Ou troquei de canal, ou não gostei tanto que eu vou desligar. Vou desligar. Quando Não vou mais estar inscrito no canal. Quando tu liga uma emissora ou qualquer coisa, tu já está interagindo. Já começa por aí. E aí, cara, é tu que tem que escolher. Nós comunicadores, temos que escolher o nosso jeito de fazer que agrade o público, ou que a gente acha que vai agradar. Por vezes agrada mais que tu espera, e por vezes não agrada. Tem uma coisa que me incomoda muito, não sei se te incomoda, o tal do fala-povo, né? O fala-povo, o que é? Pessoal é ir pra rua, para qualquer lugar onde está acontecendo alguma coisa, pegar a opinião das pessoas. O que me incomoda é o fala-povo sem produção, para quem gosta de produção. Porque é o seguinte, tu fica lá numa postura passiva, chamando quem passa na tua frente. Tem zero produção isso. E, em geral, o resultado é péssimo no ar. Então, os grandes repórteres, como tu, faz uma mini produção de quem tá ali, faz o Fala Povo também, mas tu tem que saber que história tu vai contar quando coloca alguém no ar. Isso não faz falta. E aí chega a gente falando palavrão, se coloca a gente bêbada no ar, que não tem nada a dizer, que não tem uma história. Aí é questão de produção de momento, a capacidade de improvisação, aí é muito individual. Eu acho que, claro, é que hoje em dia as emissoras também, esse ponto eu vou falar das emissoras, mas também vai ao fundo no profissional. Ninguém tem tempo mais para nada, né, Orestes? O repórter vai... E não tem equipe também, não tem né? Equipe vai mais, sozinho. Vai sozinho. Equipe. Bota a tua câmera ali, teu telefone, e tu tá no mundo. Então, tu não tem tempo e condições. E eu não tô... Claro, eu acho que isso aí deveria ter mais gente. Mas eu não tô cego para dizer que não dá para ter mais gente. Tem falta de pessoas, que se fosse para estar com equipe, levava uma câmera bem mais profissional do que o telefone, ou não ia ninguém, e eu prefiro que vá do que não vá ninguém. Mas o Zé Alberto, quando vai fazer um Fala Povo, é melhor entrar com 3, 4 bons entrevistados, que tu fez uma mini produção em quem está em volta, do que entrar sem saber quem que tu vai colocar no ar. Isso é um pouco da qualidade do repórter, né? Dá trabalho, claro. Mas tu usasse da colocação certa. Como é que é? Tu vai ver. O vai ver que às vezes tu não tem tempo de vai ver. Tu tem que abrir e tu quem olha, tá passando. Tu olha e vai na intuição. Naquele cara ali vai falar, naquele que tá com a camisa brasileira ele vai falar legal. Sim. E tu chega pro cara, e aí, tudo bem? Como é que tá esse jogo da seleção? I don't understand. O cara nem brasileiro é. Isso. Mas aí é da premência. Muitas vezes não é falta de produção. Tu vai achar que tu tá corporativista, tá defendendo todo mundo. De certa forma, não é corporativismo. Mas tem repórteres que fazem, né? Não, claro, mesmo que sozinhos. Claro que sim. Mas aí é estilo pessoal. Isso aí vai ter a vida inteira. Em tudo que é coisa. E o contexto, aí falando... Claro, tu não quer falar de colegas, eu também não muito, mas assim, quero destacar, vamos falar de coisas positivas. O Diori está fazendo uma cobertura exemplar dessa Copa. Porque talvez alguém que não trabalhe tanto com reportagem,
né? Tá mais no estúdio, enfim, Concordo. no bastidor. E ele tá fazendo, ele é o Zé Alberto da nova geração, viu? O Diori tá trazendo contexto, juntando a coisa política, econômica, com o futebol, tá contando grandes histórias, porque o que me incomoda no Fala Povo é isso, não tem história nenhuma, tu espreme aquelas entrevistas e não fica absolutamente nada. Aquilo também te perguntar, é gremista, é colorado, poxa, o que isso contribui? É uma mini Mas é que às curiosidade, vezes tu né? às vezes tu começa um Fala Povo nessa situação de colorado e tu vê que tem a possibilidade. E tem muita gente que consegue, daquele início frágil, fazer uma grande... Levar para um outro lugar. Fazer uma grande... Então, O isso problema é que tá faltando fazer o outro, a perninha. pode ser, mas às vezes Mas o Jorge tem feito um grande trabalho, né? Não, Acho que tem chamado nisso aí eu atenção, concordo contigo. Tem feito essa costura, Cara, até o contexto. Claro, até porque aquela coisa assim, cara, eu zelo pelos meus colegas. Eu zelo mesmo. Claro. E o Diori é um cara que a gente não tinha tido a experiência de ver ele fazer algo desse tipo. Como repórter, não. Como repórter e sozinho, cara. Sozinho. E aí mostra a Sabe? preocupação. Quem sabe disso sabe o tempo que ele está levando para fazer isso. Olha a produção, ele acha o brasileiro que está lá. Quando eu vejo Nossa, hoje... tem que trabalho. Quando eu vejo hoje um repórter que está nessa condição assim, de tripé ali, tu aqui, eu às vezes fico preocupado, eu olho a árvore atrás para ver se está ventando para o tripé não cair. É verdade. Eu tenho essas coisas, eu tenho isso comigo, e pode ser com qualquer um, não precisa ser o da Gaúcha. Sabe? Eu tenho há muito tempo esse tipo de coisa, de ver como é que os colegas trabalham e os riscos que eles correm. Então, mas concordo, é que o Diori é uma coisa assim, ele foi para um meio que não é o usual dele, está fazendo coisas excelentes mesmo, assim, e tem alguns termômetros que a gente está vendo assim nas próprias redes sociais, o tipo de elogio que é dado para o Diori, e que são elogios embasados nesse tipo de argumentados. Que legal. Então aí a gente vê que a nossa audiência, não dá para menosprezar a audiência, pessoal. A audiência é muito inteligente. Eu não quero extrapolar aqui o tempo, especialmente do Pedro, tá? Eu quero te fazer mais duas últimas colocações. Então, Tu já contou um monte de histórias, né, nesses 40 anos aí de rádio. Qual é a história tua particular ou de alguém que conviveu contigo, de alguma fonte que tu nunca contou e que merece ser contada, eternizada aqui no nosso canal no YouTube? Essa é difícil, hein? Tu conta muitas eu histórias, não tu não contei. guarda muito, né? Mas aquela que tu não contou. Qual é a segunda pergunta? Eu vou pensando. Um bastidor. A segunda é o seguinte, o que tu aprendeu com essa não ida, né? Tu é o tipo de profissional e de caráter, a gente convive lá na SEG, na diretoria, enfim, que tu não é muito de colocar culpa nos outros, né? Então, assim, tu assume as culpas ou o que acontece contigo para ti mesmo. O que tu aprendeu com essa não ida para essa Copa do Mundo que tu pretende corrigir para estar presente na próxima? Olimpíada tu vai estar. Porque assim, se tem duas figurinhas carimbadas nas Olimpíadas, é o Zé Alberto e o André Silva. O que eu aprendi, eu acho que é exatamente isso. Não existe o vai estar. Ok. Tudo pode acontecer e tudo pode mudar. E não tô dizendo e às vezes que circunstâncias externas. E não estou dizendo que eu fui autossuficiente. Não fui autossuficiente. Não tenho certeza que não fui. Fiz o que tinha que fazer. Mas tu achou que estaria? Mas sim, fiz brincadeiras que hoje eu vejo que acabaram sendo inconvenientes. Ainda bem que elas foram inconvenientes para mim mesmo. Eu não acabei não ferindo ninguém. Mas fiz brincadeiras antes da Copa, assim. Tipo o quê? Fala uma, eu não lembro, senão falaria. Não, é que no ar. É que no ar tinha aquele negócio, tá na lista. Quem é que tá na lista? Eu dizia assim, quem é que tá na lista do Mineiro? Aí o pessoal dizia assim, um me perguntava, mas tu tá na lista? Eu digo, claro que tô, tu quer ir junto? Eu fazia isso. Sim. Imagina se o cara disse que quer ir junto, ia se ferrar. Mas tá, cara, eu aprendi isso, não tem. A gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar. Acho que é isso aí e azar. E nessa coisa das redes, tu acha que tu pode melhorar a tua presença digital? Isso vai te ajudar? Não, eu vou melhorar. Já faz isso aí... Tu é um personagem, Isso aí já era sabido. É? Isso aí já era sabido, que eu... Até por coisas que a gente vem conversando internamente. Tu tem 99% do que precisa ter no digital. Tu sabe o que é, né? Uma boa aceitação. Não, talento. Não. Tu tem o que falar, Zé. Então,
isso aí já mudaria normal, já evoluiria, não vou dizer mudaria. Até porque, Orestes, tem uma coisa da minha história que é a seguinte, esse negócio não é nem a rede social, é do digital. Eu sou pioneiro no digital. Sim. No ano 2000, Antônio Carlos Macedo, meu guru, um deles. Na reportagem tem 2 gurus, ou 3. O mais antigo, assim, o guru, aquele que eu queria ser repórter, por causa dele, é João Carlos Belmonte. Que era um baita repórter. Na vida contemporânea e trabalhando junto, eu tenho 2 gurus, que chamam-se Antônio Carlos Macedo e Silvio Benfica. A maior dupla de repórteres que trabalhou conjuntamente, assim, que o Rio Grande do Sul já teve em rádio. Se trabalhasse em televisão, ia ser igual, tipo Tino Marcos e Mauro Naves. Maiores todas na televisão. Aí, eu aprendi com isso aí tudo que aconteceu, que, sabe, esses caras me ensinaram muito. E que tu não tem que, daqui a pouco, achar que acabou o mundo por causa disso. Uma hora tá lá na Copa, de novo. Mas eu não vou fazer da próxima Copa do Mundo a minha razão de ser. Claro. É 4 anos, eu vou ter 65 anos. Eu não sei se eu vou querer, da mesma maneira que eu sempre quis. Eu vou querer ver a Copa. Eu vou querer a Copa do Mundo, isso eu tenho certeza. Mas de que maneira eu vou querer a Copa? Isso aí está servindo agora. É uma experiência nova que eu tô tendo. Eu tenho que aproveitar a experiência. Por mais dolorosa que ela possa ser, coisa assim. Não, sabe, não tem. Eu tô de boa. Mas foi, né? O quê? Como é que foi? Foi doloroso. Foi Tá diferente. sendo? Foi diferente. O primeiro dia que tu chegou na rádio. Foi diferente. Como é que os colegas te receberam? Respeitosamente. Respeitosamente. Não se mudou nada. Não mudou nada. Estamos fazendo festa todo dia, aqueles que ficaram aqui, e mesmo os outros que, se estivessem aqui, estão fazendo festa no sentido de que outro dia teve uma festa de São João lá dentro da coisa. Então, sabe? Tem coisas que acontecem na nossa vida. Orestes, tem uma coisa que é fundamental para qualquer tipo, no meu caso, de resiliência, de coisa assim. Eu estou trabalhando no meio da gurizada. Sabe, eu tenho aqueles que poderiam ser meus filhos em roda de mim, e uns podiam ser meus netos também. Quando uma vez chega um colega novo ali, eu vejo assim, qual é a idade. Os que têm 22 por aí já é meu neto. Poderia ser, né? Poderia claro. Mas eu fui entrevistar o Hendrick, mostraram uma entrevista com o Hendrick, eu do lado do Osíris Nadal, o Paraná te abraça. E o Osíris tem 80 anos. O Osíris era na Copa de 70. Sim. E é um cara espetacular, um cara de uma... Quem me dera chegar aos 70 com a energia do Osíris aos 80. E eu estava sentado com ele e o Hendrick dando assim, velho, tem um neto aí? Ele, Aí o Hendrick falando, eu fiz as contas. Osíris, fica frio, podia ser meu neto também. Também, né? Cara, é isso aí, cara. Então, trabalhar no meio do jovem, daquele que está fazendo a primeira Copa, aquela que o Zé Alberto fez em 86, fazendo produção, botando no ar os caras que são os kids lá. Sabe, quando eu estou lá dentro, de certa forma eu me esqueço que eu não estou na linha de frente, lá do outro lado. Sabe, eu me esqueço disso, porque eu estou no meio de pessoas que vão em busca dessa linha de frente também, na próxima, nas outras Copas. Alguns talvez não consigam atingir isso. A gente é muito privilegiado, cara. 6 Copas é um privilégio. Claro, 7 seria mais, mas vai ter 7, sabe? É meio moto contínuo, não dá para parar. Não dá para parar para pensar. Aconteceu uma coisa contigo que quem está no digital sempre fica esperando que aconteça, que é um fato novo e inesperado. Tu causou uma comoção no Rio Grande do Sul, né, por não ter ido. Muita gente te pediu. E muita gente te pede... Explicação. Não, pede uma explicação. Tu falou e deixou muito claro o teu jeito hoje. Não, mas sabe o que as pessoas estão pedindo mais? Né? E aí está a oportunidade. Uma presença maior tua no digital. Então, assim, agora é uma boa provocação. Claro, e talvez isso tenha acontecido para te levar para um outro patamar. Cara, eu comecei a contar uma história, coisa de velho.
Eu comecei a contar uma história e não terminei, que eu sou pioneiro no digital, eu falei no Macedo e daí... Isso. Por que tu é pioneiro no digital? Cara, a RBS tinha... A rádio tinha um site da rádio. Daí entrou tudo no guarda-chuva do Clique, a RBS. Sim. Uma baita de Nossa, um muito. baita produto que a RBS tem até hoje, o Clique ainda existe. Mas agora com uma roupagem nova, o site tá, beleza. E eu e o Macedo tinha e eu entrei de sócio nele, da página chamada Pré-Jornada Online, que era dentro do Clique ou antes do site da rádio, que nós, a alimentação era informação, opinião. Era como se fosse um blog, né? Era um blog, daquela época era o primeiro blog. Uhum. E era na época, e não estou mentindo aqui, tem gente que trabalha comigo e confirma até hoje, era o conteúdo exclusivo do esporte mais lido, e ali estavam as colunas, tinha outras coisas que eles lançaram, era o Pré-Jornada Online com o Macedo e comigo. Uhum. Então, isso é 2000. Claro. Ali nós noticiamos, por exemplo, a quebra da ISL. Foi uma notícia que chegou e a rádio não podia dar até a meia-noite. Aqueles embargos de agência de notícias. Sim. E vocês deram no blog. O blog faltava 20 para meia-noite, estava terminada a notícia, a gente deu. Claro. O embargo era dentro da Rádio Gaúcha. Uhum. A gente deu a notícia. Na rádio eu tive que esperar, pedir pro Jaime Copos, Jaime, é meia-noite, eu sei que tu vai abrir teu programa, tem uma bomba aí. Sim. Tem uma bomba aí, a ISL quebrou. Foi através do Pré-Jornada Online também que a gente fez uma matéria em que eu, acidentalmente, o Emílio Peroni deixou um telefone ligado e eu gravei uma reunião da CBF que ninguém sabia que ia ter com o Ricardo Teixeira, que estava sumido, e ali a gente ganhou o prêmio Ibratel de Jornalismo Nacional. Isso era internet, isso era digital. Sim. 2000, 2002, da Olimpíada de Sydney, o Macedo mandava material, eu mandava material, ali começou conteúdos Zé Alberto Macedo. Porque tudo é conteúdo, né? Então quer dizer, no digital, quer ver uma outra minha do digital, pioneirismo? Não é pioneirismo, mas uma coisa que outros poucos faziam. Você se lembra do Periscope? Claro. Periscope era um dispositivo, era uma plataforma paralela ao Twitter, que tu podia fazer a gravação, não, a transmissão direta de uma imagem com som. Eu ia para as coletivas de Inter... Eram as lives, né? Eram as lives. Eu ia para as coletivas de Inter e Grêmio e eu dizia na rádio o seguinte, atenção, quem está agora nos ouvindo, se quiser ver a imagem do fulano de tal dando a entrevista, vai no meu Twitter lá no Periscope e pega e vê no Periscope que está passando ao vivo. E eu passava. Acho que o Sérgio Boas também fazia isso. Ficava fazendo uma live. Ficava fazendo uma live. Então, quer dizer, tu via o técnico, seria hoje o Luiz Castro e o Pesolano, tu via o cara falando e estava ouvindo a rádio, estava ouvindo no Periscope. Então, quer dizer, é o que se faz hoje, esse negócio da digitalização, mídia digital, eu faço mídia digital há um monte de tempo. Claro. Boletim gravado, passado por e-mail, para muito tempo. Em 2013 eu fazia isso direto na cobertura dos jogos pan-americanos lá em Santo Domingo. Sim. Bom, então, vamos lá. Para encerrar, então, já tem a resposta que eu te falei. Enquanto isso, qual foi a melhor entrevista que tu teve? Aquela que fluiu, cara, ou a mais difícil? Não, a entrevista... A mais curiosa? Cara, a mais curiosa. Destaca uma. Leonel Brizola. Por quê? Por quê? Porque teve uma eleição... Aonde foi? Dá todo o cenário. 94, eleição para governador do estado e presidente da República também. Acho. Foi Fernando Henrique que se elegeu em primeiro turno. E eu tô no Rio de Janeiro, tinha feito um jogo na Bahia, voltamos para o Rio e eles me deixaram lá. Tinha eleição do estado lá, mas e tinha eleição aqui, Brito e Olívio. E lá o Brizola. O Brizola não era candidato a nada, ele estava fora, tinha saído fora. Acho que foi o ano, não sei se não foi o ano que ele foi vice do Lula e perdeu a eleição já no primeiro turno para o Fernando Henrique. Acho que é assim, por favor, se eu tiver errado, não é nada de tendência, é por ali. É memória mesmo. Mas ele não era candidato a nada e o PDT, acho que não tinha candidato nenhum no Rio. Era o Marcelo Alencar contra o Marcelo Alencar era do PMDB e o Brizola estava apoiando. A verdade é que eu cheguei no Rio e o que eu vou fazer no Rio? Cara, eu tenho que ouvir o Brizola. Eu ouvi o Brizola. Fui no comitê acho que era do Marcelo Alencar mesmo, onde ele ia estar. E ele já tinha saído. E tinha ido para casa de manhã. E tu foi para casa dele? E agora? Eu vou lá para casa do Brizola. Pô, no Rio não tem nada que eu vi. É o Brizola.
E todo mundo sabia onde é que morava o Brizola, né? No Sim, Rio de sim. Janeiro. Tava ali Entrava no táxi, na pedia e Atlântica. pronto. Não, eu fui a pé. O nosso hotel era do lado. Fui lá. Fui pedir para falar. Daí tava, eu me lembro, o falecido Danilo Groff, que era o assessor direto dele. Daí o Danilo desceu. Disse, cara, eu sei que tu é da Gaúcha, te conheço, te ouço no futebol. Mas o governador, ele teve lá, deu entrevista coletiva lá. Disse, é que eu estava no hotel, eu não sabia os horários, eu cheguei de ontem de noite do jogo. Daí expliquei o que era verdade. Uhum. Ele disse, mas fica tranquilo, eu vou pelo menos tentar lá com ele. Acho que é importante falar, Rádio Gaúcha. Foi o ano... Não me lembro se tinha tido... Não lembro o que era. Acho que no Rio tinha sido pedido às Forças Armadas para garantir a eleição. Tinha um fato importante no Rio. Mas ele não era candidato a nada. Aí, daqui a pouco veio o Danilo. Disse, olha, o governador está almoçando, depois vai dar uma descansada e veio falar contigo. Bom, tipo, fica... Vai cestear o Brizola, vai cestear depois do almoço. Eu vou ficar aqui o tempo que precisar. Estou em Copacabana, vendo o mar. Daí a pouco o Brizola veio. Daí a pouco não, já esperei uma hora e pouco, ele desceu. Aí chegou para mim. Ah, Rádio Gaúcha. Esses dias eu queria falar com a Rádio Gaúcha, me ofereci para falar que eu queria falar. Não quiseram. Aí eu fiquei pensando, mas não tinha perdido, ele não era candidato mais a nada, não queria falar. Mas eu fiquei pensando, tá, governador, mas não, eu não tenho nada a ver, governador. Olha, essa decisão não tem, passou por mim. Nem sabia o que tinha acontecido. Aí, não, mas eu vou falar. Liguei para Porto Alegre, disse, tô com o Brizola aqui. Aí alguém de Porto Alegre disse, olha, cara, tu não quer gravar com ele? Eu falei, cara, tu tá brincando comigo. O homem desceu aqui, já falou, me bota ao vivo e depois vocês façam o que quiser. Dê um pau nele, façam o que quiser. Aí, bom, a entrevista com o Brizola foram 3 perguntas, né? Foram 20 minutos de entrevista, mas com 3 perguntas. Não exigiu do ponto de vista jornalístico, as perguntas eram os óbvios do como é que você está vendo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que já tinha terminado. Tá ligado na eleição lá do Sul, do Rio Grande do Sul, e aí, cara, essas 3 perguntas. Até porque para o Brizola não importava a pergunta, ele respondia o que ele queria. Exatamente. Então, mas, cara, aquela entrevista me deu uma satisfação, assim, aquela coisa, sabe? Primeiro que eu saí da minha editoria, era o Esporte, fui lá, ouvi o Brizola de uma maneira exclusiva. Eu me senti, de certa forma, prestigiado à medida que ele desceu. Claro, o interesse era dele ali também, né? Sim. Mas... Veio para dar uma reclamada, mas queria falar. Claro, eu me senti prestigiado como jornalista. O meu veículo, eu me senti prestigiado em nome do meu veículo, da Rádio Gaúcha. E aí ele falou o que ele queria falar. Então, quer dizer, não tô orgulhoso das perguntas que eu fiz, não botei o Brizola contra a parede, não era isso. Mas aquela é uma entrevista inesquecível que eu tenho. Aquela ela é muito diferente de tudo que eu fiz. Dentro do esporte eu fiz coisas incríveis, assim. Até a entrevista com a Gisele, Neres para carnaval, fiz muito carnaval também. No carnaval, jogar um gravador para a Gisele, eu gritava a pergunta e ela respondia. E aí depois eu botei no ar a entrevista. Sim. No carnaval, a Gisele Bündchen. Mas aquela do Brizola, eu acho que eu ouvi uma pessoa que a dimensão de um Brizola, concorde com ele ou não, é uma dimensão assim... Um personagem fica para sempre. Personagem fica para sempre. Eu hoje estou me sentindo, então, o Zé Alberto com Brizola. Para com essa coisa. Não, é verdade, porque assim, todo mundo, Zé, eu não te chamei para isso, né? Te chamei para contar um pouco da tua história, mas é claro, a gente chama quem está em evidência, né? O mínimo do gancho jornalístico a gente tem que ter. E tu era alguém que todo mundo queria ouvir. E tu escolheu aqui o Poder e Res para falar um pouco mais disso. Então, assim, estou muito orgulhoso e me sentindo prestigiado pela tua presença aqui. Quero que tu encerre. Tenho certeza que não é por mim, tá? É muito mais pelo meu velho, né? Pelo meu pai, né? Que me empresta aqui essa credibilidade do parente. E eu quero que tu encerre contando uma história, então. Se já veio a tua memória, e é a primeira que vem, né? Porque isso, toda vez que te perguntarem, não sei se já te perguntaram, sempre vai vir uma memória diferente. Essa memória que é importante. A gente está aqui lado a lado, numa posição meio de coach, né? Que coach fica. Então, assim, busca na tua memória uma história que tu nunca comentou
e que tu acha que merece agora falar. Seja entrevista, bastidor, sentimento, conselho para os jovens jornalistas, né? Todo mundo quer ser influencer esportivo agora, e eu acho que a reportagem, a escola da reportagem, ela é única, né? Então, assim, por isso que eu estou te dizendo, se tu quiser ir para o digital, tu quiser fazer o que tu quiser, tu vai conseguir fazer. Vou contar uma história. Conteúdo. Bora. Vou contar enrolando aqui para te lembrar. Não, vou contar uma história de um cara que está em evidência. A história não é minha, mas eu tenho uma participação que me orgulha muito. Vou dividir com ela com o meu querido Sérgio Boas também, que é uma dessas nossas coberturas que a gente fez. Hoje em dia é sucesso nacional, e eu acho que um pouco do estilo Cazé TV se deve a ele, o criador da tendência, goste ou não. Thiago Life? Não, da gritaria. André Henning. Ah, verdade. O André Henning aprendeu... Atenção, porque eu vou dizer, hein? Tu faz corte da internet, depois faz o corte e vai ficar ruim para mim. O André Henning, eu costumo dizer que ele aprendeu, a linguagem figurada, que ele aprendeu a narrar sentado na minha cama. Opa! Viu? É o seguinte, o André, nós estávamos há 30 anos na Olimpíada de Atenas, e o André pela Rádio Transamérica, eu e o Boas pela Gaúcha. Então a nossa relação é maravilhosa. O André estava comigo num outro momento inesquecível da chegada dos jogadores da Copa de 2002. Só nós entrevistamos os jogadores chegando no hotel depois do título, e ninguém tinha entrevistado, só a Fátima Bernardes, que estava no ônibus, porque eles saíram da zona mista sem falar com ninguém. E aí nós fizemos exclusiva de 2, né? Na verdade. Sim. Mas não era coletiva, porque enquanto um pegava um, eram exclusivas. Mas o André, então, por muitos fatos, a gente é muito amigo. E o André chegou para nós e chegou, escuta, no meio ele fez a transmissão da abertura da Olimpíada. E o Éder Luiz, grande narrador lá de São Paulo, que é o chefe da equipe da época da Transamérica, hoje ele está na Como é que é o nome da nova de rádio lá? TMC, não é TMC? Tem lá que é a TMC que é TMC. O Éder gostou da transmissão, disse, cara, eu vou te botar para transmitir uns negócios daí. E a seleção de vôlei começou a crescer na parada para depois ser medalha de ouro. Compra uma posição no ginásio do vôlei. Aí o André foi lá e disse, olha, não tem mais quem. As posições tinha que ter antecipado a compra. Mas eu quero que tu narre o vôlei daí. Ele disse, mas eu tenho passado alguns boletins aqui do estúdio da Itatiaia, mas quando a gente for fazer vôlei, eles também estão com transmissão, como é que eu vou narrar aqui dentro? Tu acha que eu posso narrar? Não, narra um jogo aí, nós vamos ver. Aí o André estava sem opção. Tentou ir para um estádio, um outro estádio, para ver se tinha no canal interno, não tinha. Mas eu e o Boas estavam num alojamento de jornalistas oficial. O que tinha? Na televisão tinham todos os canais de transmissão com som do ginásio. Então tu via a imagem do jogo, mas só que não tinha narração, tinha o som em... Ele chegou e disse, vocês estão numa vila de jornalista, né? Estão. Vocês não querem... Vamos fazer uma troca. Quando tiver vôlei, eu vou pro hotel de vocês, porque vocês vão pra quadra. Vocês vão pro jogo. Nós estamos indo pro jogo. Vocês me emprestem lá o quarto, que eu vou montar o meu equipamento, eu dou para vocês um outro equipamento, eu uso de vocês, e eu quero transmitir de lá, porque daí eu plugo o som da TV, o som do estádio, do ginásio, para fazer a narração. O André é louco, né? E tá bom, André. Beleza. Aí foi um jogo lá das oitava de final, quarta de final, ainda era um jogo de uma primeira fase. E ele foi lá, nós demos a chave do quarto para eles, ó, tá aqui. E eu e o Boas saímos. Quando nós voltamos, ou encontramos ele lá no centro de imprensa depois, e daí como é que foi? Cara, os caras se apaixonaram pela minha narração. O Éder disse que eu vou até o fim agora. E até o fim agora aquele quarto de vocês vai ser uma das minhas transmissões. A cabine dele. A cabine vai ser lá. E olha quem era o parceiro dele, o comentarista era o seu Orlando Duarte. Nossa. Um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro. E aí o André começou a narrar lá. Narrava, e foi para a final e o Brasil foi campeão. Imagina o que foi a gritaria lá naquele momento. E ele se consagrou. Quando ele volta... Depois teve um jogo, olha só. Teve um jogo na Alemanha, de futebol. Eu não volto da Olimpíada direto, eu volto pela Alemanha para fazer um jogo Brasil e Alemanha, futebol. E o André foi também.
E ele disse, o Éder quer que eu narre o futebol. Mas no fim, acho que ele não narrou aquele jogo. Uhum. Mas estava lá no posto de repórter, lá fez o jogo. E quando ele volta para o Brasil, o Éder já começa a botar ele para narrar mais. Daí, um tempo depois, surge o Esporte Interativo, que ele é dos primeiros a participar lá, vira narrador mesmo, e hoje é um grande sucesso da TNT, com aquelas gritarias. Ele é fã do Pedro Ernesto, me manda umas gravações do Pedro aí. E aí eu mando as gravações do Pedro, assim, pela questão da emoção, da coisa. Sim. E é o meu grande amigo, toda vez que tem jogo eu mando para ele, lá no final da Liga dos Campeões, agora eu mandei, ele grita bastante. E legal. acabou, goste ou não do estilo, ele acabou criando. Criou um estilo A novo. Cazé TV, Claro. eu ouço, se não é, eu não digo que seja uma imitação, mas é um estilo, e eu vejo no André o cara que fez isso. É verdade, Então, é verdade. Então, a história é essa. E aí eu perguntei para ele, tá, vem cá, como é que é a disposição de vocês na nossa cabine lá? Porque era uma cama aqui, TV no meio e a outra cama ali. Disse, não, eu fico naquela que fica à esquerda, perto da tomada. Eu digo, não, aquela é a minha. Eu fico sentado ali narrando. Aí, o seu Orlando, tu avisa o Boaz que o seu Orlando, ele senta na outra cama, mas como eu chego para montar o material, ele antes tira uma soneca na cama do Boaz. Dá uma deitada. Aí o Boaz chegava no quarto, seu Orlando dormiu aqui. Mas é uma história muito legal, eu fico muito feliz dessa história. Por aquilo que a gente pôde ajudar o colega, claro. pela figura Orlando Duarte, cara. E Orlando a parceria Duarte. Que tem, né? Nessas viagens. O André hoje, o que é também, é uma coisa maravilhosa. E o Boaz foi um dos meus grandes colegas, assim, parceiro dessas empreitadas aí. Uhum. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e com essa friaca que tá fazendo. Eu não sei se tu gosta, viu? Mas esse é um whisky, um puro malte whisky da Union. Conhece a Union? Ali na entrada do Vale dos Vinhedos. Ah, sim, aquela... Espetacular. Tá, eu sei qual é. É a melhor destilaria que a gente tem no Brasil, é nossa, gaúcha do Vale dos Vinhedos. A gente só fala em vinho ali do Vale dos Vinhedos. Mas é aquela que tem na entrada ali. Na entrada, tinha um restaurante tradicional ali. Sim. Na entrada do Vale dos Vinhedos, à esquerda. Aliás, tem uma visitação imperdível para vocês conhecerem lá. Recebe muito bem o turista. E esse é o melhor uísque brasileiro, Zé, o Union. Toma e depois me conta. Para esses dias de friaca, jogo do Brasil hoje às 7 horas, toma uma dosezinha, tem que começar tomando puro, tá? Cowboy. E o mais sensacional é que é na semana que o Brasil jogou com a Escócia, que é para ver com o que eles estão jogando. Isso aí, aqui, é verdade. Ó. Baita uísque brasileiro. São melhores que os deles. Obrigado, Zé. Sucesso. Obrigado. Te vejo, te ouço e te vejo na próxima Copa, viu? Não, aí tu que escala. Pé quente aqui, ó, pé quente. Na próxima Olimpíadas, certamente, tá? Ele e o André Silva tem que estar nas próximas Olimpíadas. Tá bom? Ou então aí no meio do campo aí, porque eu sou da Lida também. Não, tem tanta coisa para falar contigo. A gente não falou de Olimpíadas, poderíamos ter feito um programa inteiro só sobre Olimpíadas, né? Porque tu conhece outros e da Lida esportes. Campeira. Vais me ver mais na Lida Campeira. Vou te chamar, vamos falar durante a Expo Inter, vamos fazer eu vou ter um estúdio lá na Expo Inter, lá no La Vitória, hoje estou vestindo aqui um colete do La Vitória, pro Ariel, nosso amigo, e nós vamos falar sobre o campo lá, Lida Campeira, que sou missioneiro, tenho perfil no Instagram, é verdade. O missioneiro oficial, tá? Então me segue lá, nós vamos falar na Expo Inter mais. A não ser que teu público venha dizer, não leva mais, cara. Aí vamos ver qual é a reação. Foi longo o programa. Obrigado. Até mais. Até semana que vem, pessoal. O Poder RS tem o apoio de Cicepot RS, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em geral no estado do Rio Grande do Sul. Juntos, somos mais fortes. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumante Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. Saiba mais em abbd.org.br. A Cidade da Advocacia 2026, o maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil, já tem data confirmada. Entre 4 e 8 de agosto serão 5 dias de atualização.
debates, networking e capacitação, com programação para toda a classe. Não perca esse evento gratuito no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, com acesso a conteúdos relevantes e oportunidades para impulsionar sua carreira. Siga as novidades pelas redes da OAB-RS e garanta sua inscrição em cidadedadvocacia.com.br.